Olá, seja bem-vindo à videoaula de transporte. Neste módulo, nós vamos aprender a realizar o transporte da maneira correta, entendendo quando utilizar cada tipo de maca, estudar sobre as diferentes classes de transporte, como utilizar o colar cervical, entre muitas outras coisas. Colar cervical. O colar cervical tem como finalidade a estabilização e evitar a compressão da coluna cervical da vítima. Por esse motivo, é tão importante saber colocá-la da maneira correta, pois caso você coloque errado, pode dar a sensação de uma falsa mobilização e causar sequelas irreversíveis na vítima. Tipos de colar cervical. Atualmente, podemos encontrar dois tipos de colar cervical. O colar cervical ortopédico, que é feito de materiais macios como a espuma, visando imobilizar a região cervical de forma suave e sendo muito indicado por especialistas para tratamento de torcicolos, artrites e eventos traumáticos. E existe também o colar cervical de resgate, utilizado nos atendimentos pré-hospitalar e intra-hospitalar, juntamente com imobilizadores de cabeça, o famoso head block, que potencializa a imobilização garantindo a eficácia da proteção cervical. No ambiente do APH, os profissionais atendem diversas ocorrências, e com isso, automaticamente uma ampla variedade de vítimas também, como pessoas obesas, crianças e homens e mulheres de diversas estaturas. Para isso, o colar cervical de resgate vem equipado com ajustes de tamanho, para que seja colocado de acordo com o tamanho exato do pescoço de cada vítima. Para mensurar o tamanho do colar cervical é simples. Você vai traçar uma linha imaginária sobre o ângulo da mandíbula, depois você mede a distância entre esse ponto e o trapézio. Para a mensuração, use os seus dedos como referência. Por exemplo, a distância entre a base da mandíbula e o trapézio dá 2 dedos, 3 dedos. Você vai descobrir isso ali na hora. Agora vamos supor que o resultado da mensuração deu 3 dedos. Vamos pegar o colar cervical, medir a partir desta linha até a base. Detalhe, a espuma não conta, beleza? Para ajustar, você precisa destravar essas travas antes. E depois colocar no tamanho que você mensurou anteriormente na vítima. Depois que você ajustar o tamanho, não esqueça de acionar novamente as travas do colar cervical. Colocação do colar cervical. Deixe o velcro para o lado de dentro, como está aqui, pois isso impede que ele se contamine com sujeira durante a colocação na vítima. Caso ele suje com terra, por exemplo, é muito possível que ele venha a descolar durante o decorrer da ocorrência. Depois é só fechar o velcro. Certifique-se que o colar cervical esteja centralizado, de acordo com o tronco da vítima. É normal que não seja confortável o uso do colar cervical, ele foi projetado com exclusividade e manter a imobilização. Contudo, sempre fique atento às queixas da vítima. Tipos de ambulância. A ambulância é um veículo equipado para o transporte ou prestação de socorro para doentes e feridos. Os primeiros serviços desse tipo surgiram em 1865, nos Estados Unidos. Eram veículos puxados a cavalo e possuíam equipamentos básicos. Seu emprego era mais para o transporte de pacientes para o hospital. Ao passar dos anos, esse serviço começou a evoluir e fornecer serviços de atendimento básico, avançado e de resgate. Existem vários tipos de ambulância, com diferentes propostas, desde as especializadas para remoção simples até as mais complexas, com itens médicos para cuidados intensivos. Ambulância do tipo A é destinada para remoção simples, para vítimas que não apresentam risco de vida e não necessitam de uma ambulância específica. A ambulância do tipo A tem como exclusividade o transporte. Ambulância do tipo B é a mais comum de se achar. Ela é destinada ao atendimento de suporte básico de vida e transporte de pacientes com risco de vida, tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Ambulância tipo C, veículo destinado ao atendimento de vítimas de acidentes ou que necessitem de resgate. Tem na sua composição equipamentos como desencarcerador, ferramentas hidráulicas, cordas, entre outros. Ambulância tipo D, veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares ou transportes intra-hospitalares. Deve conter equipamentos necessários para cuidados médicos intensivos. Ambulância do tipo E é um veículo de asa fixa para transporte ou de asa rotativa para resgate de vítimas. Em sua grande parte utilizada para ocorrências de maior complexidade e emergência devido à hora ouro. Ambulância do tipo F, embarcação utilizada para deslocamento por via marítima ou fluvial. Pode ser equipado como ambulâncias tipo A, B ou tipo D, conforme a necessidade do atendimento a ser prestado. VIR, veículo de intervenção rápida. A principal função de um veículo de intervenção rápida é chegar rapidamente ao local de uma emergência médica e iniciar o atendimento antecipado aos pacientes. Esses veículos são frequentemente operados por equipes médicas especializadas,
com médicos e enfermeiros de emergência, que podem fornecer cuidados avançados antes da chegada de uma ambulância convencional. Tipos de maca para transporte. Maca rígida. Equipamento também conhecido como tábua rígida ou prancha rígida, é moldado e usado para resgates e movimentação de vítimas. Maca retrátil. É a maca que utilizamos no interior da ambulância, aplicada em atendimentos de casos clínicos e de traumas para transporte da vítima. Em média, esse equipamento suporta aproximadamente 300 kg. Maca a vácuo. É um dispositivo utilizado para transporte e imobilização de vítimas, sendo um saco de polímero fechado com várias esferas de polietileno, uma válvula e uma bomba, onde é possível encher e retirar o ar. Quando o ar dentro da maca a vácuo é retirado, a pressão atmosférica externa pressiona as esferas, formando uma cama rígida modelada pelo corpo do paciente. Maca SCAD. A SCAD, ou envelope, é uma das melhores ferramentas para resgate e transporte de vítimas em espaços confinados, restritos e externos. Após compactada, a SCAD é fechada com suas próprias fivelas. Maca tipo cesto, equipamento também conhecido como mamute, é uma maca com estrutura rígida muito usada em resgates verticais, horizontais e tirolesa. Fácil manuseio, muito comum em resgate aeromédico. Maca tipo scoop, equipamento voltado mais para a extração de vítimas que necessitam de imobilização e cuidados com a cervical. Técnicas de rolamento e elevação de vítima. Rolamento de 90 graus. Essa técnica pode ser aplicada por um socorrista para desobstrução de vias aéreas, evitando a broncoaspiração, vômito, sangue e outros corpos estranhos, e ainda permite uma breve visualização do dorso da vítima na busca por ferimentos. Agora, com 2 socorristas, no rolamento de 90 graus, o mais experiente faz o controle da cervical e o segundo socorrista se incumbe do tronco e membros inferiores para o posicionamento da vítima no ângulo de 90 graus. Nesta posição, o segundo socorrista inspeciona o dorso da vítima, na procura de ferimentos e lesões. E por fim, a técnica aplicada por 3 socorristas, sendo esta ideal. O socorrista mais experiente faz o controle da cervical. O segundo socorrista se encarrega do tronco, traçando uma linha entre o ombro e a pelve. E o terceiro socorrista se encarrega da linha da pelve até o tornozelo, onde em um único movimento a vítima será posicionada em ângulo de 90 graus. Logo, o segundo socorrista inspeciona o dorso à procura de ferimentos. O terceiro socorrista inspeciona o glúteo posterior de coxa e panturrilha, e na sequência, em um único movimento, a vítima é posicionada em prancha rígida. Rolamento de 180 graus. Rolamento de 180 graus com um socorrista é uma manobra que deve ser realizada em casos extremos, como um sangramento grave em abdômen para tratamento imediato. Essa manobra deve ser executada preferencialmente com 2 ou 3 socorristas. Rolamento de 180 graus com 3 socorristas. O socorrista mais experiente realiza a estabilização de cervical. O segundo socorrista se posiciona para a movimentação da linha entre o ombro e região pélvica, e o terceiro socorrista se posiciona para a movimentação da linha entre a região pélvica e o tornozelo. Elevação à cavaleira. Essa técnica deve ser empregada somente quando a técnica de rolamento de 90 graus estiver impossibilitada de ser realizada. Deve ser feita então com 4 ou 3 socorristas, realizando o movimento em bloco para a colocação da vítima em prancha rígida. Elevação à cavaleira com 4 socorristas. O socorrista mais experiente faz a estabilização da cervical. O segundo socorrista se posiciona sobre a vítima, segurando a porção dos ombros e a região de úmero. O terceiro socorrista se posiciona sobre a vítima, segurando a região pélvica. E o quarto socorrista se posiciona sobre a vítima, segurando membros inferiores. Fixação e transporte de pacientes. Antes de iniciar o deslocamento, o socorrista deve verificar a fixação do paciente, monitorando continuamente a vítima. Essa avaliação contínua pode revelar alguma lesão oculta ou o agravo da vítima devido a complicações e ferimentos ou lesões internas. Se estiver com a prancha rígida, deve estar fixado com 4 tirantes, seguindo o protocolo, além dos cintos da maca retrátil. Se caso estiver somente em maca retrátil, o paciente deve estar fixado com os cintos desse equipamento, desta forma evitando qualquer intercorrência em seu deslocamento até a casa hospitalar. Considerações especiais de transporte. Transporte de paciente obeso. Ocorrências desse porte precisam ser avaliadas e as ações estudadas. O socorrista precisa identificar o local, meios de retirada do paciente,
serviços de apoio como o corpo de bombeiros ou outras equipes de socorristas. Deve-se atentar ao peso de suporte da maca, para além de não causar lesões desse paciente, também não danificar o equipamento. Transporte de paciente gestante. As gestantes devem ser transportadas em decúbito lateral esquerdo, evitando a compressão da veia cava inferior. Em caso de trauma com indicativo de lesão cervical, a gestante deve ser imobilizada em maca rígida e seu transporte com pequena elevação para decúbito lateral esquerdo. Transporte de paciente idoso. Os pacientes idosos precisam de atenção redobrada no transporte. Muitos sofrem de escoliose, artrites, reumatismos, descalcificação óssea, que restringe cuidados ao ser imobilizado em uma maca rígida. Observar deformidades e condições físicas dos pacientes para evitar lesões ou agravar seu quadro. O condutor da ambulância deve escolher o melhor trajeto, evitando terrenos acidentados. Transporte de paciente penitenciário. Os pacientes penitenciários devem ser transportados com escolta. Ocorrências envolvendo motociclistas têm se tornado algo muito comum no dia a dia. E esses indivíduos têm se tornado vítimas muitas vezes fatais do trânsito. Em abordagem ao acidentado, é indicado que o mesmo permaneça com o capacete preservando a integridade da coluna cervical, podendo abrir a viseira para ventilação e conversação. Caso haja necessidade de manobrar vias aéreas desse acidentado, a abordagem tem que ser feita por 2 socorristas. Vítima em decúbito dorsal, o primeiro socorrista faz a estabilização da cervical. O segundo socorrista projeta uma de suas mãos para a região do mento e a outra mão em porção de cervical e occipital de crânio, apoiando o antebraço em solo e estabilizando o pescoço. O primeiro socorrista fará movimentos leves e lentos manuseando o capacete para cima e para baixo, até a retirada completa. Após a retirada, o primeiro socorrista assume o controle da estabilização cervical e posteriormente faz a aplicação do colar. Lembrando que se a vítima estiver em decúbito ventral, a mesma deverá ser reposicionada em decúbito dorsal, utilizando a técnica de rolamento de 180 graus. Assim, posteriormente retirando então o capacete.